Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MBR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E nós estivemos ontem com um dia maluco, né? Mais um dia maluco de mercado, né? Então eu continuo dizendo, tem que tomar muito cuidado com os stops e com o gerenciamento de risco neste momento, tá? Existem oportunidades para quem sabe operar volatilidade, para quem tem mais experiência, tem que aproveitar. Agora, para quem está começando, tem que tomar muito cuidado porque está muito arriscado operar. Então, nós tivemos ontem a abertura do mercado americano, o mercado internacional, né, todo abriu com gap de baixa e foi testar regiões de suporte ali importantes, principalmente o S&P 500, Japão também foi lá para baixo, a China desceu para caramba, né, então foi um dia pesado no mercado, mas ao longo do dia nós tivemos bastante volatilidade e tivemos momentos em que o S&P 500 saiu ali um boato de que existia negociação para o Trump esperar 90 dias aí para as negociações das tarifas, né? E aí eu acho que isso aí foi um boato plantado até para eles testarem o reflexo no mercado, né? E o que aconteceu? O mercado deu uma esticada, né, para cima, e aí o Ibov, que estava para baixo, também foi para cima, o dólar, que estava para cima, foi para baixo, e deu essa chacoalhada, mas depois voltou tudo para o mesmo lugar e no final das contas acabou fechando o dia da forma que deveria. Então, o S&P 500 ele veio fechar o gap da abertura, né, da madrugada, fechou com uma barra verde, mas ainda abaixo do valor que ele tinha fechado na sexta-feira, né? Então, assim, é uma notícia boa de reação de fundo, mas não tão boa assim, tá? O VIX ainda continua bem nervoso, ele abriu com gap de alta e se segurou lá em cima, tá? Vou mostrar para vocês nos 60 minutos, ele está até com uma bandeirinha de alta, ou seja, nós podemos ainda ter mais estourada aí no VIX, e que significa que a volatilidade ainda está longe de acabar, tá bom? Então essa semana aqui deve continuar nesse ritmo. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmudando, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no Método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, olhando o mapa de calor do mundo, nós vemos aqui que ainda continua vermelho, né? O Brasil foi bem vermelho, né? Porque o dólar continua para cima ali, o dólar está prestes a voltar aos R$6, né? Então, assim, não quero. É chato ficar falando eu te disse, né? Mas para quem precisa realmente fazer patrimônio de longo prazo, fazer isso em real é uma irresponsabilidade, tá? E o S&P 500, nós vemos aqui que nós tivemos alguns caras aqui que fizeram reações importantes, né? Então, o Nvidia 3,5, Amazon 2,5, Meta, Google e tal, né? Nós tivemos alguns bancos reagindo também, né? O pessoal do petróleo continua para baixo, né? O petróleo perdeu aquele fundo e parece que vai continuar ali abaixo dos 70, pelo menos por enquanto, né? Mas, como vocês podem ver, um dia bagunçado, um dia intenso, né? Quem caiu, caiu bastante, e quem subiu, subiu razoavelmente, mas bem bagunçado. E agora vamos para o VIX. Esse cara aqui é muito importante, tá? Nós estamos de olho nele, então falamos aqui que esse fechamento ainda tinha ficado devendo alguma coisa mais para cima, né? Nós temos aqui essa volatilidade de agosto, que foi ali o carry trade do Japão, e ontem ele abriu quase ali, né? Isso aqui chegou a bater 65 pontos e aqui ele abriu nos 60 e depois caiu. Aí hoje também abriu um pouquinho aqui para baixo, pode ser que isso daqui seja fundo, aliás, topo, né? Pode ter marcado o topo. Mas nós estamos numa volatilidade absurda, né? Ainda estamos aqui nos 40 e qualquer notícia, qualquer retaliação, porque a China já falou de retaliação, e o Trump mandou ali um Twitter mal criado, né, falando que se eles não tirarem essa tarifa, essa retaliação que eles fizeram, né, até, agora eu nem lembro se é hoje, ou até hoje ou amanhã, porque a partir de amanhã é que começa a valer as tarifas mesmo, que ele anunciou na semana passada, né, dia 9.
Então ele falou, se a China não retirar, ele vai dobrar a tarifa e vai para 104% a tarifa da China. Então assim, é um negócio maluco, né? E aí por isso que a volatilidade está assim e ela pode continuar. Uma coisa curiosa é que até os apoiadores do Trump começam a ficar incomodados com isso com a forma que ele está fazendo. As pessoas podem até concordar com o conceito, mas a forma eu acho que quase ninguém concorda, né? E é o jeito Trump de administrar, né? Então, assim, eu particularmente não teria nem coragem de fazer o que ele está fazendo, muito menos da forma que ele está fazendo. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Então podemos nos preparar para bastante volatilidade. E uma coisa que surpreendeu também foi a volatilidade nos títulos do Tesouro, né? Nos juros aqui. Que isso aqui? Os juros subiram. Então os juros tinha feito esse pivô de baixa aqui, né? E ele veio fazer o pullback na bandeira aqui em um dia. Essa volatilidade aqui nos juros não é uma coisa normal, tá? Isso daqui é uma mensagem muito ruim para o mercado, né? Até o Fed teve uma reunião de emergência, não saiu nenhuma notícia até agora da decisão ali, se eles vão fazer alguma coisa ou não, mas o negócio está realmente complicado, né? E nós podemos ter mais queda, tá? A Europa também veio aqui, fechou o gap, né? Mas o que aconteceu? Ontem também entrou na volatilidade, né? Eu acho que esse negócio ainda continua caindo, mas muita volatilidade, né? O Japão, veja só o tamanho da volatilidade dos títulos do Japão. Nós estamos aqui, em termos de títulos, nós estamos com uma volatilidade semelhante ao que aconteceu ali em agosto, né, quando teve o problema do carry trade, que foi um negócio bem agudo, né? Então veja aqui como o mercado está complicado de operar, né? Olhando aqui o S&P 500, então para quem assistiu ao nosso vídeo aí da análise semanal, viu que eu desenhei ali um candle que eu gostaria que ele fizesse nesse ponto aqui, né? Eu gostaria, porque nós tínhamos fechado semana passada aqui, né? Falei, putz, eu gostaria que ele viesse até aqui, deixasse uma sombra e fizesse uma reação. E um candle parecido com esse. Eu tinha feito aqui um candle com um corpinho menor e mais sombra, né? Mas era no gráfico semanal. De qualquer jeito, o mercado está fazendo a reação que a gente gostaria, né? Agora, como estamos com muita volatilidade, ele pode muito bem fazer este movimento aqui e voltar aqui, pelo menos para essa região aqui dos 5.600, 5.800, né? O sonho seria ele vir aqui até os 6.000 e depois dar mais uma queda, né? Mas, pelo menos esse teste aqui dos 5.600 acho que faz bastante sentido. Isso daqui deve acontecer de forma fácil? Acho que não. Vai acontecer aos trancos e barrancos, mas essa é a direção, tá bom? Então, falando aqui sobre os 60 minutos, né, que eu tenho mostrado sempre aqui, veja que os 60 minutos, apesar de ele estar tentando, aqui ele já fez um pivô de alta, né, mas aqui foi o momento da volatilidade, né, da notícia, depois voltou e aí subiu, não sei o quê. Então, assim, apesar de ele já ter feito esse pivô de alta, esses 60 minutos aqui não está muito confiável, né? Ele tem essa média aqui para baixo, se ele perder aqui esses 5.080, ele pode vir testar o fundo novamente, né? Então, por isso que está arriscado ainda fazer compras no S&P 500, tá bom? De novo, a não ser quem já está acostumado com a volatilidade, comprou por price action aqui embaixo, blá blá blá, né? A Nasdaq fez a mesma reação que o S&P 500, o Dow Jones também, olha só, veio aqui numa região importante, todos eles vieram testar o topo lá de 2022, né? Então, tecnicamente, isso daqui é uma mensagem bem importante, né? E aqui é natural entrar a reação. Agora, a nossa dúvida é, essa reação aqui vai ser um pulo do gato morto, uma bandeira para cair mais, ou vai fazer o que a gente gostaria que ele fizesse, que é aquele teste lá do topo, né? Vir aqui e aí depois voltar, né? Que é o que normalmente acontece, mas nós não estamos em momentos normais aí de mercado, né? Então, o Russell 2000 fez a mesma coisa também, aqui, olha só, tá apontando com um gapzinho de alta.
A Alemanha também, olha só, veio aqui na última retração de Fibonacci, veio nessa região aqui de briga, né? E também deixou esse candle com bastante sombra, bastante reação e muita volatilidade, né? Então, assim, quando você vê um candle desse, você ainda está com o mercado todo mexido. Então, assim, a nossa esperança, né, o que a gente gostaria era o seguinte, né? Falar assim, abre aqui e agora continua subindo, porque entrou força compradora, entrou reação aqui. Isso era o que nós gostaríamos. Na prática, o que acontece é isso daqui, ó, uma bagunça e tal, e ele pode até fazer isso daqui, mas no meio do caminho aqui ele vai te moendo se você não souber como gerenciar o stop disso, tá? O Reino Unido chegou a perder aqui essa região, que era importante, né? E aí veio parar aqui no meio dessa bagunça. Então agora, olha só, veja que esse negócio aqui rompeu o topo, depois aqui perdeu o fundo, então qual que é a mensagem final desse negócio aqui? Tá complicado, né? Difícil de saber esse Reino Unido aqui, qual que é o próximo movimento dele. A França também perdeu o fundo aqui, né? Então vinha nesse zigue-zague de alta, aí perdeu o fundo, até fez uma reação aqui, né? Fechou o gap na notícia, mas depois voltou, então também não está confiável, né? Indo para a Ásia, né? Então nós temos a China, que a China até ela ficou aqui interessante, porque ela veio, olha só, testar essa região, tem essa linha de tendência, hoje está fazendo uma reaçãozinha, né? Os mercados asiáticos tiveram até circuit break ontem, né? A maioria deles. E natural, né? Porque se ferraram bastante com as tarifas aí, né? Mas o que acontece? Dependendo do como existe o lado, o médico e o monstro, né? Então, eu falei, o Trump ameaçou tarifa de 104, não sei o quê, pode dar uma ferrada aqui, perder o fundo e arrebentar. O Xi Jinping, ele podem ter uma conversa lá e falar assim, vamos dar uma baixada na bola, né? Vamos fazer um anúncio aqui que a gente está conversando e que vamos deixar mais 30 dias para voltar a conversar. Aí, se isso acontecer, não duvide você ver esse negócio aqui engolindo essa barra de novo, né? Então, aí o que acontece? Quando você está nesse momento onde uma ligação entre presidentes pode mudar completamente o jogo, a análise técnica fica frágil, né? Então não dá para você contar muito com isso daqui, porque pode mudar a qualquer momento. E com o Trump lá sentado na sala oval, isso é o padrão, né? Veja que o Japão veio testar aqui essa região aqui de fundo, né? Importante, e agora hoje está fazendo uma reação normal, ele está fazendo a reação que ontem o mercado americano fez, né? Porque já estava fechado, né? A hora que o mercado americano andou. Os mercados emergentes, obviamente, vieram aqui testar o fundo, bastante volatilidade. O nosso EWZ também veio aqui para baixo, está prestes a fazer um pivô de baixa. Se fizer esse pivô de baixa, nós vamos vir testar essa região aqui. Brasil, depois nós vamos falar sobre o gráfico do Brasil. Indo agora para as commodities, nós temos o petróleo, que veja que apesar da volatilidade, depois de toda essa queda aqui, o petróleo poderia ter aproveitado a volatilidade ontem para voltar aqui, fazer um teste dos 70, né? Viu que ele não teve força, né? Ele continua trabalhando aqui na região de 64, então tá com cara de que vai cair mais, tá? Não tá com cara de que tem força para subir, não. O minério de ferro, olha, Barrona está fazendo hoje aqui perdendo fundo, então pode se preparar, Vale deve abrir com gap de baixa. O cobre parou aqui nessa região de suporte. O ouro, ontem teve mais um dia de queda, mas agora o ouro está aqui nessa região, nessa média móvel, tal. Não me surpreenderia ele reagir. Aqui, vamos ver aqui essa queda que ele fez, ele caiu aqui 9%, né? E agora nós já caímos aqui quanto? 6%. Ele pode vir até os 2.850, 2.800, mas não me surpreenderia se ele já começar a reagir aqui, tá? A prata ainda continua sofrendo, né? Então, bem complicada de operar. Indo agora para as moedas, nós temos o DXY, que está bastante volátil também, né? Junto com os juros. Agora, o DXY ele veio aqui fazer um pullback e ele tem tudo para voltar a cair mais, né? Mas nós precisamos resolver essas questões aí, né? Porque, de novo, o
DXY está diretamente ligado àquele movimento lá dos juros que eu falei no começo, né? O Bitcoin fez uma reação aqui ontem, mas bastante volatilidade. Eu não sei, para mim, continuo achando que esse negócio aqui ainda cai mais, né? Ontem ele chegou a perder os 75, né? E depois reagiu, mas veja que fechou aqui no mesmo ponto, né? Então, assim, eu acho que tem mais queda aqui em Bitcoin, tá? Falei no fim de semana sobre a correlação entre Bitcoin e Nasdaq, né? Nasdaq caiu muito mais, então eu acho que tem mais espaço para o Bitcoin cair. E, sinceramente, o pessoal pesado de Bitcoin quer que o Bitcoin caia mais para poder comprar mais barato, né? O Ethereum também continua aqui no seu zigue-zague baixista, né? Deve continuar essa tendência. Falando aqui rapidamente sobre as Big Techs, a Apple fez a reação, mas veja que fechou bem abaixo do dia anterior, né? Isso daqui é mais importante aonde o preço está do que se a barra é verde ou vermelha, né? A Microsoft também fechou abaixo da sexta-feira. A Amazon conseguiu fazer uma engolfada aqui, mas eu não sinto confiança em me envolver em compra com esses ativos ainda não, tá? Google também. A Meta fez um outside candle aqui, uma barra importante. A Meta, sinceramente, é uma das mais fortes, tá? Se for para se envolver com alguém, eu começaria pela Meta. Ou a Netflix também, né? A Netflix, apesar de já ter feito o topo mais baixo aqui, ela está numa região de suporte, ela não chegou a perder fundo assim como as outras, né? A Tesla, apesar de toda a bagunça aqui, ela se segurou aqui nesse fundo, mas olha, tem que tomar cuidado com Tesla, porque nós estamos falando de uma volatilidade, olha, deste topo até este fundo, nós temos aqui 26%, em coisa de 2, 3 dias, né? Então, assim, Tesla é um ativo bem volátil, né? E para finalizar, a Nvidia, que também, olha só, fez aqui um candle importante, fechou até mais alto do que na sexta-feira, né? E da última vez que ele fez um negócio parecido com esse, que foi aqui, olha, depois ela veio testar topo, né? Então pode ser que a Nvidia até tenha uma reação, mas para mim essa Nvidia aqui já está numa tendência de baixa no diário, né? Apesar da consolidação semanal. Então você vê que o mercado americano ainda continua pesado, tá? Vamos ver o Brasil agora. Então, começando pelos DIs, veja que apesar de toda a volatilidade nos DIs americanos, o nosso ficou aqui mais ou menos no mesmo lugar, aqui nos 14 e pouco, né? Então continua nessa bandeira de alta aqui, corrigindo, mas ainda pode ter mais alta. Olhando aqui o índice, olha só, tamanho da volatilidade desse negócio. Mas o importante é que ele veio aqui no 124, veio testar o 124. Então assim, é isso que eu estou falando que está complicado de operar o índice. Eu tinha falado no fim de semana, né? Quando você olha o gráfico de 60 minutos, veja os dias como eles estão bagunçados, né? E ontem foi mais um dia aqui. Abriu, caiu, deu venda. Nós fizemos essa venda aqui lá na sala. Depois, na hora da notícia, ele subiu aqui, depois voltou e acabou ficando no mesmo lugar. Então, assim, o índice é para baixo, tá? Agora, principalmente se ele perder esse fundo aqui de 124, ele pode perder. Agora, como operar isso daqui, tem que tomar muito cuidado para você não ficar... Você pode até, por exemplo, quem não soube gerenciar essa operação ontem, estava positivo nessa venda e depois tomou aqui um stop na cara com a volatilidade. Então tem que tomar cuidado. O dólar é para cima, né? O dólar, olha só, agora ele tem uma atração para chegar no 6, né? Então, assim, no rompimento hoje, vamos até olhar aqui nos 60 minutos, ele deixou aqui no jeito, né? Então tem uma compra aqui, com um stop aqui, e eu diria que até normalmente quando chega no 6 ele passa um pouquinho, né? Meu alvo para hoje aí é uns 6,15, entre 6,15 e 6,25, tá? Então se ele fizer esse rompimento, esse é o alvo do dólar. As small caps para baixo, mas super volátil, né? Então assim, para baixo, mas nós temos essa linha de tendência aqui. Então veja como está complicado. Então assim, na dúvida, não faça nada, tá? O Itaú também fez uma reação aqui. Se os bancos não caírem, o índice não deve cair. Você vê, ó, o Bradesco, que é um banco mais fraco, também conseguiu ficar aqui no mesmo lugar. A Sambi caiu, mas acabou ficando no mesmo lugar. E o Banco do Brasil caiu um pouco, mas está consolidado. O problema está aqui, olha, a Vale
que ontem abriu com gap de baixa, teve volatilidade e hoje deve abrir com mais gap de baixa. Não surpreende, hoje já vale testar aqui pelo menos os 50 ou até perder um pouco dos 50, tá? A Petrobras também, olha só, pivôzão de baixa aqui, né? Mas como é que você vai operar aqui esses gaps, né? Então tá difícil, mas então você veja que os bancos ainda estão segurando, mas a Vale e a Petro estão para baixo, as commodities também. O café meteu uma barrona de baixa ontem, deve ter machucado gente aí que tentou comprar aqui. Olha só, o café não estava pronto ainda para essa entrada, né? E aí, tudo isso daí pesa, né, na bolsa. O que acontece é o Ibov ainda está se segurando nos bancos, tá? Se os bancos resolverem entregar rapadura, aí nós vamos ter uma queda mais forte, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmodano, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo.